Olá, pessoal, tudo bem? Então, se você caiu aqui de paraquedas, esse é um vídeo para te explicar como fazer a ANOVA de uma via e o teste não paramétrico correspondente a essa ANOVA, que é o teste de Kruskal-Wallis. Tudo isso no Excel, usando um suplemento do Excel que é o Real Statistics, que eu ensino a instalar nos vídeos anteriores. Então, esse vídeo faz parte de uma playlist de estatística aplicada no Excel, que tem realmente o objetivo de trazer vídeos mais curtos e diretos sobre testes mais simples. Então, vamos lá. Bom, então os dois testes que a gente vai falar hoje são usados em que tipo de situação? Eles são usados quando a gente quer comparar as médias de mais de dois grupos. Por que eu estou falando quando a gente quer comparar as médias de mais de dois grupos? Porque se a gente tiver só dois grupos, a gente pode usar o teste T para amostras independentes, que eu já ensinei no Excel. Caso a quantidade de grupos ultrapasse 2, aí o teste T deixa de ser o teste mais adequado e a gente tem que recorrer a uma ANOVA de uma via, no caso da gente ter dados que atendem aos vários pressupostos da ANOVA de uma via, ou ao teste de Kruskal-Wallis, caso esses dados não atendam aos pressupostos da ANOVA. Então, a gente vai aqui comparar a pressão sistólica de indivíduos que foram alocados em três grupos. Um grupo que recebeu placebo, um grupo que recebeu um antihipertensivo novo no mercado e outro grupo que recebeu um antihipertensivo já padrão, já vendido no mercado. E a gente quer comparar as médias de pressões desses três grupos, ok? Então, como a gente tem três grupos, e veja que esses grupos são independentes, isso significa que os indivíduos que foram alocados no grupo placebo são diferentes dos indivíduos que estão no grupo antihipertensivo novo, que são diferentes dos indivíduos que foram colocados no grupo antihipertensivo padrão. Então, como a gente tem esses grupos independentes, a gente pode usar para isso a ANOVA de uma via. Aqui nessa aba eu coloquei algumas informações importantes, né? Então a gente vai ver hoje tanto a ANOVA de uma via quanto o teste de Kruskal-Wallis. E a grande diferença entre eles é a medida de tendência central na qual eles focam. Então, a ANOVA de uma via, ela está comparando as médias desses grupos. Então, aqui num caso em que a gente tem três grupos, ela vai ter como hipótese nula que a média do primeiro grupo, o grupo A, é igual à média do grupo B, que é igual à média do grupo C. E a hipótese alternativa é a de que existe pelo menos uma diferença entre esses grupos, ok? Para que a gente consiga usar a ANOVA, os nossos dados têm que atender a alguns pressupostos que estão listados aqui. Os grupos devem apresentar uma distribuição normal. Além disso, deve existir uma homogeneidade de variâncias, isso quer dizer que cada grupo deve apresentar variâncias mais ou menos parecidas, homogêneas. Esse pressuposto da homogeneidade de variâncias, caso ele seja rompido, a gente tem a opção de fazer uma nova, que é a com correção de Welch. Então, até que tudo bem. Outro pressuposto é o que eu já comentei com vocês, que depende, na verdade, do delineamento experimental, que para a gente fazer essa nova, os grupos devem ser independentes, ou seja, os indivíduos alocados em um grupo devem ser diferentes dos indivíduos alocados em outro. E o ideal seria também que a gente não tivesse outliers, que são aqueles valores discrepantes. Caso esses pressupostos de normalidade, presença de outliers, né, no caso ausência de outliers e homogeneidade, tenham sido rompidos, a gente tem a opção de fazer um teste não paramétrico que não tem esses pressupostos. O único pressuposto do teste não paramétrico correspondente à ANOVA, que é o teste de Kruskal-Wallis, é que as observações sejam independentes. Então, ele também só pode ser usado em grupos que são independentes, formados por sujeitos diferentes.
O que muda é que o teste de Kruskal-Wallis, a gente pode pensar que a hipótese nula dele não é mais a igualdade das médias, e sim a igualdade das medianas. Então, a mediana do grupo A é igual à mediana do grupo B, que é igual à mediana do grupo C. E a hipótese alternativa, que é a que vai contrariar essa hipótese nula, é a de que existe pelo menos uma diferença entre as medianas, ok? Aqui tem que fazer duas observações. Uma delas é que essa hipótese nula que eu estou te mostrando aqui é uma hipótese simplificada. Se a gente for ser muito preciso, na verdade, a hipótese do Kruskal-Wallis não é a comparação de medianas, é a comparação de distribuições. Mas, para os nossos fins, essa simplificação funciona muito bem, então a gente vai seguir com ela. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que observe que tanto para a nova de uma via quanto para o teste de Kruskal-Wallis, a gente tem como hipótese alternativa que existe pelo menos uma diferença. Ou seja, se no final a nova de uma via ou Kruskal-Wallis levarem à rejeição da hipótese nula, eu sei que existe pelo menos uma diferença entre as médias, no caso da nova de uma via, ou entre as medianas, no caso do Kruskal-Wallis. Só que eu ainda não sei qual grupo difere de qual. Então, pode ser que o A seja diferente do B, pode ser que o A seja diferente do C, pode ser que o B seja diferente do C, ou pode ser que tenha até mais de uma diferença. Então, o A é diferente do B e o B é diferente do C. Então, a gente, depois de fazer esses testes, seja a nova ou seja o Kruskal-Wallis, a gente tem que fazer uma comparação entre pares, um teste de pós-hoc, para saber onde é que essa diferença de fato está. Ok? Então, tendo dito isso, vamos voltar aqui para os dados. Bom, então agora que a gente entendeu a lógica dos testes, veja que faz muito sentido a gente aplicar a nova de uma via ou Kruskal-Wallis a esse banco de dados em que a gente quer comparar as médias ou medianas de três grupos diferentes. Então, antes de tudo, eu vou primeiro testar se esses dados atendem aos pressupostos da nova de uma via. Veja que eu estruturei aqui o banco de dados. Se você é uma pessoa acostumada a usar algum outro programa de estatística, o jeito de estruturar o banco de dados é um pouco diferente, tá? Então, eu estruturei dessa forma aqui, com cada grupo estando em uma coluna. Então, a gente vai primeiro testar duas coisas que a gente testa ali no mesmo painel. A gente vai testar a normalidade dos grupos e a presença, né, ou ausência de outliers neles. Para isso, então, eu vou vir aqui em suplementos, em Real Statistics, e vou clicar aqui na primeira opção, que é estatísticas descritivas e normalidade. Aqui a gente pode, eu vou deixar selecionado aqui primeiro que o cabeçalho, né, o título da coluna está incluído na minha seleção, porque de fato está. A gente tem a opção de pedir aqui uma estatística descritiva que é bem completa, eu vou deixar ela para a gente ver. A gente tem também a opção de pedir aqui, ó, box plot com outliers. Eu vou deixar porque eu quero exatamente ver se existem outliers nesses grupos. E vou deixar aqui selecionado o Shapiro-Wilk, que é o teste de normalidade. Aqui no Output Range, a gente coloca onde vai sair esse resultado. Eu gosto de deixar aqui no New, que ele vai criar uma aba nova para isso. Então, vamos lá. Ok. Então, veja, vou tirar só esse box plot aqui da frente. Veja que aqui ele dá uma estatística descritiva bem completa, que a gente nem vai usar aqui, não é o foco analisar, mas ele dá muita informação. Média, vou até abrir aqui para a gente ver melhor. Erro padrão, mediana, moda, desvio padrão, variância, a curtose e a assimetria, o mínimo, máximo, amplitude, média geométrica, média harmônica, amplitude interquartil. Então, tem um monte de informação aqui, muito rica essa descrição que ele traz. Para a gente, o que vai importar é, primeiro, se existem outliers e se os dados apresentam em cada grupo ali uma distribuição normal.
Com relação ao outlier, a gente pode olhar essa linha que ele já libera. Então, veja que ele indicou aqui que para o grupo placebo, none, ou seja, não há outliers, e para os outros dois ele indicou um valor para cada. Então, eu tenho um outlier em cada grupo. Um outlier no antipertensivo novo, que é o valor de 139 de pressão, e um outlier no antipertensivo padrão, que é o valor de 200 de pressão. Eu vou deixar isso aqui destacado para a gente ir se orientando. Então, essa é uma das opções, olhar isso. Eu poderia olhar os outliers olhando direto aqui para o gráfico boxplot que ele gera. Então, veja que, de fato, ó, eu tenho aqui uma bolinha, né, um outlier no antipertensivo novo, que está abaixo do limite inferior, e uma bolinha acima do limite superior no antipertensivo padrão. Então, eu tenho um outlier em cada grupo. O que isso indica? Isso indica que talvez a ANOVA não seja o teste mais adequado, porque outliers acabam tendo um impacto na média, e a ANOVA está analisando médias. Então, a gente vai fazer a ANOVA, mas a gente tem que ter isso em mente. Vamos olhar se atende à normalidade e à homogeneidade de variâncias. Ok. Para saber se os grupos apresentam distribuição normal e, portanto, a ANOVA seria adequada, a gente pode olhar para um teste de normalidade. Esse suplemento libera automaticamente dois, o teste de Shapiro-Wilk e o D'Agostino-Pearson. Vou olhar para o de Shapiro-Wilk, tá? Que é esse aqui. Então, a gente vai olhar aqui para o teste de Shapiro e veja que ele dá aqui valores de P para cada um dos grupos e ele diz aqui, até para facilitar a tua vida, se é normal ou não é normal. Então, esse teste de Shapiro-Wilk, ele tem como hipótese nula que os dados seguem a distribuição normal e hipótese alternativa que os dados não seguem a distribuição normal. Portanto, a gente vai considerar que a distribuição normal foi atendida ali, né, que a gente de fato está tendo uma distribuição que se aproxima da normal, quando o valor de P for maior que 5%. Então, veja que para os três grupos a gente teve aqui valores de P maiores que 5%. Por isso, a gente pode considerar que os três grupos apresentaram uma distribuição que se aproxima da normal, ok? Que ele até facilita e coloca aqui yes, yes, yes. Então, ok. Então, a gente tem aqui as informações de normalidade e outliers. O outro pressuposto que tem que ser testado, vou até abrir aqui a informação, ó. Então, a gente viu que eles apresentam distribuição normal, a gente viu que existem outliers, então esse pressuposto aqui não foi atendido em sua totalidade. E a gente sabe que as observações são independentes. Isso aqui não é uma coisa que a gente testa, é algo que a gente sabe pelo desenho experimental. Falta verificar se as variâncias são homogêneas. E a gente vai testar isso olhando um teste para isso, que é o teste de Levene. Então, eu vou vir aqui de novo em suplemento, Real Statistics. E o teste de Levene, ele fica aqui dentro da aba de ANOVA, e eu vou fazer ele aqui no One Factor ANOVA, na ANOVA de uma via. Veja que eu vou deixar aqui selecionado que o nome da coluna está incluído. Vou deixar que o input é o Excel, porque é mesmo o formato de input. E veja que aqui eu seleciono que eu quero fazer a ANOVA, e eu posso selecionar que eu quero fazer o teste de Levene. Eu não vou nem clicar ainda que eu quero fazer a ANOVA. Por quê? Porque eu antes vou olhar o resultado do teste de Levene. E aí, com base nele, eu vou escolher o teste de ANOVA mais adequado. Vou explicar isso melhor. Mas então, primeiro, vou fazer o Levene e vou liberar ele aqui no Output. Vou deixar o suplemento criar uma aba nova. Aí, a gente tem aqui, então, o teste de Levene. Esse teste ele tem como hipótese nula que as variâncias dos grupos são homogêneas e hipótese alternativa que não são, né? Que são heterogêneas. No caso, então, quando o nosso valor de P for maior que 5%, a gente vai ter variâncias que são homogêneas. Então, veja que nesse caso aqui, o valor de P foi maior que 5%. Portanto, eu vou considerar que o pressuposto da homogeneidade de variâncias ele foi atendido.
Repare que 3 valores de P são liberados, um que se baseia na média, um que se baseia na mediana e um que se baseia na trimmed mean, que seria a média aparada. A gente vai focar nesse daqui que se baseia na média, mesmo porque a gente está pensando em usar uma ANOVA, que é um teste que se baseia na média. Então, eu vou considerar que esse pressuposto também foi atendido, ok? Vou escrever aqui que eu tenho aqui a aba da homogeneidade de variâncias. Ok. Então, agora eu estou pronta para fazer a ANOVA. Vou vir de novo aqui no suplemento, ANOVA e One Factor ANOVA. E aí, então por que eu falei que a gente ia olhar para o teste de Levene antes? Se o teste de Levene tivesse indicado uma ausência de homogeneidade de variâncias, tivesse indicado que esse pressuposto da ANOVA foi rompido, o mais adequado seria fazer a ANOVA com a correção de Welch, que é essa daqui, e seria mais adequado fazer um pós-hoc que fosse para essa situação em que as variâncias não são homogêneas, como, por exemplo, o Games-Howell, ok? Então, a gente clicaria nessas duas opções. Não é o nosso caso. Nosso caso, a gente viu que existe a homogeneidade de variâncias. Então, eu vou fazer a ANOVA normal. E na hora de escolher o pós-hoc, vou escolher um pós-hoc que faça sentido para um caso em que as variâncias são homogêneas. Eu vou escolher aqui o de Tukey. Ele é o melhor aqui nessas opções, tá? Melhor que fazer testes T. O Duné é um pós-hoc quando a gente quer comparar todo mundo com um grupo só. Não é o que eu quero comparar todos os grupos, todos com todos. Aliás, esse pós-hoc aqui, ó, o REGWQ, também é muito bom. Podia selecionar ele também. Vou selecionar aqui que eu quero que o resultado saia numa aba nova e vou clicar em OK. Muito bom. Então, aqui é o nosso resultado da ANOVA e vamos interpretá-lo. Aqui ele traz um monte de informação que tem a ver com o cálculo da ANOVA, tá? Então, a gente tem a soma dos quadrados, o erro padrão. O que vai importar para a gente? Tanto para a gente analisar o resultado, quanto para a gente reportar. Então, veja que aqui ele me dá um valor de f. Esse valor de f vai ser importante na hora de descrever o resultado. Então, aqui ele foi 5,61. Ele também me dá, o que é o mais importante para a tomada de decisão, um valor de p. Esse valor de p é o que vai me fazer decidir se eu vou rejeitar a hipótese nula ou não vou. Quando esse valor de P é maior do que 5%, do que o nosso nível de significância, então, quando P é maior que 0,05, a gente não rejeita a hipótese nula, a gente vai ficar com ela. Quando o nosso P é menor ou igual a 0,05, a gente rejeita a hipótese nula e a gente, portanto, vai ficar com a hipótese alternativa. Nesse caso aqui, ó, o nosso valor de P foi menor que 0,05, portanto, a gente vai rejeitar a hipótese nula e ficar com a hipótese alternativa. Voltando aqui na abinha dos pressupostos, né, hipóteses, veja que a hipótese alternativa da ANOVA indica que existe pelo menos uma diferença entre os grupos. E aí, para saber entre quais grupos essa diferença está, a gente tem que olhar para o teste de pós-hoc. Então, vou vir aqui em ANOVA, né, naquela mesma tabela, e vou olhar agora o Tukey HSD, que é o pós-hoc. Veja que aqui nessa parte de baixo a gente tem as comparações. Então, nessa primeira linha, eu tenho a comparação do grupo placebo com antipertensivo novo, aqui o placebo com o padrão e aqui o novo com o padrão. E a gente vai analisar se esses grupos são diferentes com base no valor de P para eles. Então, veja que a gente tem aqui a coluna do valor de P. E veja que, para comparação entre o grupo placebo e o grupo antipertensivo novo, a gente tem um valor de P que é maior que 0,05. Portanto, a gente vai considerar que não existe diferença entre esses grupos, ok?
Nesse caso, que a gente está olhando para o pós-hoc, é como se a nossa hipótese nula fosse que as médias dos grupos são iguais. E a nossa hipótese alternativa é que as médias dos grupos são diferentes. Portanto, quando a gente vê aqui que para essa comparação do placebo com o antipertensivo novo, o valor de P foi maior que 5%, a gente não vai rejeitar a hipótese nula, vai ficar com ela. Vou estabelecer que não existe diferença entre o grupo placebo e o grupo antipertensivo novo com relação às pressões. Já na comparação do placebo com o antipertensivo padrão, a gente tem um valor de P que é menor que 5%, portanto, vou rejeitar a hipótese nula e vou considerar que essas médias são diferentes. Já aqui na comparação entre o novo e o padrão, a gente tem um P maior que 5%, portanto, de novo, não vou rejeitar a hipótese nula e vou considerar que os grupos são iguais. Então, em resumo, a gente viu aqui que o placebo não difere do antipertensivo novo, o placebo difere do antipertensivo padrão e o antipertensivo novo não difere do antipertensivo padrão. Ok? Então, a gente consegue agora escrever uma resposta, tá? Então, vamos lá, vamos escrever essa resposta. Bom, então eu montei aqui uma resposta, então eu estou falando assim, a ANOVA de uma via, então o teste que a gente usou, mostrou que existe efeito do tratamento, se a pessoa está ali no grupo placebo, no antipertensivo novo ou no antipertensivo padrão, sobre a pressão arterial. Então a gente comparou as pressões desses três grupos e a ANOVA nos mostrou que existia pelo menos uma diferença entre os grupos. Aí, depois de ter montado essa primeira frase, eu coloquei aqui as informações que me fizeram chegar a essa conclusão. Então, a gente precisa incluir aí tanto o valor de F, né? Então, o nosso valor de F aqui, que foi esse 5,612, inclusive escrevi errado aqui. Além desse valor de F, é importante colocar os graus de liberdade. O grau de liberdade é o que está escrito sempre aqui nessa coluna DF, que vem de Degrees of Freedom. Então, graus de liberdade. Veja que eu tenho aqui o 2, que é o grau de liberdade between subjects, na verdade, between groups, e o 28, que é esse aqui do between groups. Então, coloco aqui, ó, 2,28. E coloquei também o valor de P, que foi esse 0,0089. E aí eu complementei dizendo que o pós-hoc TUQHSD, então o pós-hoc que a gente usou, já disse qual é, mostrou que há diferenças entre as médias de pressão dos grupos placebo e antipertensivo padrão, mas não entre os demais grupos, ok? E com isso eu encerro essa ANOVA. O que a gente vai fazer agora? Vou pegar os mesmos dados e fazer o teste não paramétrico, que é o teste de Kruskal-Wallis. Então, caso os seus dados não tenham atendido aos pressupostos do teste da ANOVA, você pode fazer o Kruskal-Wallis. Então, vamos lá. Para fazer o teste de Kruskal-Wallis, a gente vai de novo selecionar os dados e a gente vai vir aqui em ANOVA e ANOVA de uma via. E é aqui dentro que tem a opção da gente selecionar Kruskal-Wallis. Então, tudo ficou igual. A diferença é que eu não vou selecionar aqui a ANOVA e vou selecionar Kruskal-Wallis. E aí, ele até te ajuda aqui dizendo, olha, escolha uma follow-up option para Kruskal-Wallis. Então, escolha um pós-hoc para o Kruskal-Wallis. Ele tem aqui muitas opções, sério, de deixar SPSS com inveja. Esse Nemeni, não sei nem como fala, é um super famoso, Conover também. Existe também a opção de você fazer comparações entre pares com testes de Mann-Whitney, enfim, um monte. Eu vou acabar fazendo aqui o de Dunn, não sei, que é o mesmo que o SPSS faz e é um dos mais recomendados também, tá? Mas não é a única opção. Aí eu vou deixar aqui, ó, o Output Range para uma nova aba e vou clicar em OK. Já vou renomear aqui para deixar bem claro que eu estou falando aqui do Kruskal-Wallis.
E aí, vamos analisar. Veja que ele fornece aqui a mediana dos 3 grupos. Ele também coloca aqui a soma dos postos dos rankings. É assim que o Man-Mitchell não, né? É assim que o Kruskal-Wallis funciona. Ele faz um ranqueamento e aí a gente soma esses rankings. Aí ele fornece aqui uma estatística H. Ele acaba usando essa aqui, que é quando tem empates, tá? Então, eu vou até pintar ela aqui. É ela que a gente vai reportar quando for reportar o teste. Existe aqui o grau de liberdade do teste e existe também aqui o valor de P, ok? Como eu falei, ele já facilita a tua vida, já bota se é significativo ou não. Então, é significativo? Yes, ok. Mas lembrando, né, que a gente está aqui numa situação em que a gente vai rejeitar a hipótese nula se o P for menor que 5%, 0,05. E não rejeitar se o P for maior que 0,05. Nesse caso, nosso P foi 0,01, portanto, menor que 0,05. Isso significa que eu vou rejeitar a hipótese nula e considerar a hipótese alternativa. Lembrando que, no caso do Kruskal-Wallis, a gente tem como hipótese nula que as medianas dos grupos são iguais e hipótese alternativa que existe pelo menos uma diferença. Então, a gente vê aqui, assim como a gente tinha visto na ANOVA, que existe diferença entre os grupos. Só que assim como na ANOVA, essa informação aqui não é o suficiente para eu saber quais grupos são diferentes, né? Então, a gente tem que olhar um pós-hoc, que nesse caso a gente fez o teste de Dunn. E aí, esse teste, ele faz aqui a comparação entre pares e fornece um valor de P. Para a gente interpretar, é bom lembrar que quando a gente está fazendo pós-hoc, a nossa hipótese nula é que as médias, nesse caso medianas, são iguais, né? As medianas dos grupos são iguais. E quando a gente está. E a hipótese alternativa vai ser, portanto, que as medianas dos grupos são diferentes. Então, nesse caso, olha, como o nosso valor de P aqui foi maior que 5%, a gente não vai rejeitar a hipótese nula, vamos ficar com ela. Vou considerar, portanto, que as medianas dos grupos são iguais. No caso da relação entre placebo e antipertensivo padrão, a comparação, a gente tem um valor de P que é menor que 5%. Portanto, vamos rejeitar a hipótese nula, ficar com a hipótese alternativa e considerar que esses dois grupos são diferentes. E para o antipertensivo novo, a gente, de novo, vai não rejeitar a hipótese nula, uma vez que o valor de P é maior que 5%, ok? Então, veja que a gente acabou chegando numa conclusão muito parecida fazendo a ANOVA ou fazendo Kruskal-Wallis. É possível que você, fazendo uma ANOVA, detecte diferenças que fazendo um Kruskal-Wallis você não detecte, porque o Kruskal-Wallis ele é um teste mais conservador, é mais difícil aparecer diferença nele, ok? Então, vou montar aqui uma resposta. Bom, então montei aqui uma resposta muito parecida com a resposta que a gente montou para a ANOVA. Só que agora eu estou dizendo que eu fiz o teste de Kruskal-Wallis e que ele mostrou que há diferença entre os grupos. Eu até poderia ter escrito do jeito que eu escrevi na ANOVA, né? Que ele mostrou que existe efeito do tratamento sobre a pressão. E aí eu coloquei aqui o valor do H, que é a estatística do teste. Então, coloquei o H, coloquei aqui o 2, que é o grau de liberdade desse teste, e coloquei que o H é 9,10. Coloquei 9,10 porque eu arredondei, tá? Para ficar com duas casas decimais. E o P de 0,011, também arredondado para ficar com duas casas decimais. E aí, escrevi aqui que o pós-hoc de Dunn mostrou que há diferenças entre as médias. Opa, a média está errada aqui, ó. Entre as pressões, ok? Entre as pressões, porque ele não está comparando média, né? Entre as pressões dos grupos placebo e antipertensivo padrão, mas não entre os demais grupos. Ok? Pessoal, então é isso. Eu espero que você tenha entendido qual é a diferença entre a ANOVA e o Kruskal-Wallis e em que situação eles podem ser usados e quando usar um, quando usar o outro.
A proposta dos vídeos dessa playlist de Excel é serem mais rapidinhos mesmo, uma coisa mais básica. Então, eu espero que ele tenha te ajudado. E como sempre, fica o pedido que é: se inscreva no canal, comente, dê like, esse engajamento é importante para a valorização do meu trabalho. E além disso, eu produzo conteúdo sobre estatística também lá no Instagram, no @estatística aplicada. Então, se quiser, me segue por lá. Até a próxima!